capítulo 4 e o versículo 23. Que diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos fazer diariamente uma sondagem no nosso coração. Nós precisamos sondar os nossos corações todos os dias. Nós precisamos olhar para Ele, dar uma atenção a Ele e sondar. Nós precisamos fazer essa sondagem diariamente. Nós precisamos ter cuidado com o nosso coração. Como a palavra diz, guarda o teu coração. Contudo, guarda bem o teu coração, porque dele procedem as coisas da vida. Nós precisamos, como cristãos, ouvir essa palavra para que nós venhamos diariamente fazer uma sondagem no nosso coração. Sabe, eu tenho orado muito nesse sentido. Senhor, tu sondas e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau. Nós precisamos fazer essa oração com frequência, porque sabemos que o nosso coração, ele é enganoso. Sabemos que o nosso coração pode nos trair, pode nos enganar, pode nos colocar em outros caminhos, a quais não foram os que Deus designou para a gente. Então nós precisamos sondar os nossos corações todos os dias e ministrar os nossos corações todos os dias. Fazer os nosso coração se arrepender todos os dias. Orar para que o nosso coração nunca deixe de ser um coração contrito e quebrantado perante o Senhor. Então nós precisamos tomar cuidado. Muitas pessoas estão ouvindo mais a voz do coração do que falando consigo mesmo. E eu tenho uma peculiaridade. É isso aí, gente. Enrolou a língua. Eu tenho isso. Eu falo muito sozinha. Eu falo bastante sozinha. E dizem que quem fala sozinha é inteligente. Muito inteligente. Então eu estou dentro, sou muito inteligente. Quem mais aqui é bem inteligente, igual eu? Ah, vocês falam sozinhos também. Então, eu tenho isso comigo. Eu falo muito sozinha. Eu converso com a Lizzie. Eu falo umas coisas para ela que ela precisa ouvir. Sabe, quando eu erro, eu falo para mim: poxa, por que tu fez assim? Por que você não procedeu dessa outra forma? Por que você vacilou? Sua vacilona. Se arrepende. Toma vergonha na cara, se arrepende. Dá um jeito. Eu fico falando comigo mesma. Sabe, às vezes quando eu estou em crise, eu ministro. Chega, se posiciona, levanta. Sai dessa crise, avança, né? Ou até mesmo quando a gente precisa falar alguma coisa e não fala. Por que você não falou? Você precisava falar aquilo para o fulano. Então eu converso comigo. E o meu esposo acha uma comédia. Ele fica rindo de mim. Tu tá falando sozinha? Eu tô falando sozinha. Porque eu sou inteligente, né? Se tu não fala sozinho. Mas eu falo. E eu acho que não é apenas falar, mas eu ministro na minha vida. Sabe, tem dias que eu vou dormir desanimada. Daí eu penso, no outro dia vai passar. Só que eu levanto no outro dia e eu continuo desanimada. E aí eu pego e falo assim: Lizzie, não tem direito de se desanimar. Joga para o lado, te levanta a tua cabeça, bora para frente. Tu é uma vencedora, tu é filha de Deus. Você não pode ficar neste campo do desânimo. Levanta e segue. Eu falo isso para mim. Eu falo, você não pode, né? E aí quando o coração quer se ofender com alguém, você não tem o direito de se ofender com ninguém. Jesus não se ofendeu, ele foi para a cruz, morreu pelos teus pecados, então tu não tem esse direito. Eu ministro muito na minha vida. Eu libero coisas, eu boto a mão na minha cabeça, eu libero coisas. Quem é que libera? Que bota a mão. Quando vocês veem eu aqui com a mão na cabeça, que eu estou liberando. Eu libero.
as coisas de Deus da minha vida. Eu ministro ao meu coração. Então eu gosto muito de falar em voz alta, pensar alto. E isso é muito bom. Nós precisamos ministrar os nossos corações diariamente. Nós precisamos dizer: se arrepende. Maria se arrepende, João se arrepende, Rafael, Gabriela, Renata. Nós precisamos cuidar do nosso coração, porque dele procedem as coisas da vida. Nós precisamos sondar o nosso coração e orar sempre. Escute, alguém que vive dominado pelo pecado é alguém que se entregou às próprias vontades do coração. Se você vê uma pessoa que tem uma vida de pecado, vive errando, vive pecando, ela já não tem mais o seu coração, ela não entregou mais, o coração dela não pertence mais ao Senhor, ela se entregou às próprias vontades do seu próprio coração. Essa pessoa ela já perdeu a influência divina. Agora quem influencia as suas atitudes é o coração. E a Bíblia diz que o coração é enganoso. Por isso que nós precisamos cuidar do nosso coração. Porque se nós não cuidarmos do nosso coração, ele pode se corromper. Ele pode se tornar um coração rancoroso, amargurado. Por isso que nós precisamos diariamente sondar ele e ministrar sobre ele as verdades à luz da palavra de Deus. As pessoas andam valorizando mais a voz do coração. Elas estão dando muita ênfase, muita importância para a voz do coração. E acham que isso é correto, acham que isso é bonito. Acham que isso está certo. Caim errou em sua decisão porque ouviu o conselho do seu coração. Ele ouviu o conselho porque preferiu deixar que o seu coração fosse seu conselheiro. Caim se perdeu porque deixou o seu coração ser o seu conselheiro, não mais a voz de Deus, não mais Deus, mas agora quem era o seu conselheiro era o próprio coração. Ele se entregou aos desejos do coração, à vontade do coração, e ele colocou a sua vida a perder. Seu coração estava corrompido pelo engano e pela amargura. O coração de Caim estava amargurado, estava ofendido. E o coração dele enganou ele. E fez com que ele tomasse atitudes erradas. O coração de Caim o levou a envenenar as suas atitudes. E por consequência disso, ele foi dominado pelo pecado. Uma pessoa dominada pelo pecado, que arruinou a sua vida, sem poder experimentar a restauração. Deus tinha restauração para Caim, como tem para nós. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Se Caim tivesse se arrependido, tivesse quebrantado o seu coração, ele teria ouvido a voz de Deus e ele não teria depois sofrido terríveis consequências que ele sofreu. Deus falou para Caim: Caim, o mal bate à sua porta. Caim, o mal está te rondando. O Senhor era o conselheiro, mas ele rejeitou os conselhos de Deus e preferiu deixar o seu coração lhe aconselhar. Precisamos, irmãos, falar mais ao nosso coração do que ouvi-lo. Nós precisamos diariamente ministrar os nossos corações, trazer ele cativo até Deus, fazer ele se arrepender todos os dias. Isso poderá nos livrar de uma vida de derrota e do pecado. Se entregar ao coração é um perigo tremendo. Escute. Não se entregue ao seu coração, não deixe o seu coração dominar a sua vida. Não deixe a voz do coração falar mais alto. Não deixe que o coração seja o seu guia.
Não deixe que o seu coração seja a bússola da sua vida. Deixe que o Senhor governe a sua vida. Deixe que o Senhor dirija a sua vida. Deixe que o Senhor seja o seu conselheiro. Não permita que o seu coração ocupe esse lugar, o lugar que é de Deus. Muitas pessoas dizem que eu estou seguindo o meu coração, e provavelmente você já ouviu, ou se não, você é uma das pessoas que já falaram. Eu estou seguindo o meu coração, pastora. Eu estou ouvindo a voz do meu coração está dizendo que é para mim fazer isso. O meu coração está dizendo que é para mim ir por ali. O meu coração está dizendo para mim fazer tal coisa. Quem aqui já não ouviu isso, ou até mesmo já falou? Deixei o meu coração falar mais alto. Meu coração falou mais alto. Eu deixei o meu coração falar mais alto. Mas dá uma olhadinha para trás. Dá uma olhadinha no retrovisor. E veja se o seu coração fez a melhor escolha para você. Veja se o seu coração estava certo. Provavelmente não. Porque o nosso coração, ele é enganoso, ele pode se corromper. Nós precisamos guardar o nosso coração. E a Bíblia mesmo, ela nos alerta sobre o coração. E ela diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-la? O coração é enganoso mais do que qualquer outra coisa. E a sua doença é incurável. A Bíblia mesmo nos alerta sobre o coração, que nós precisamos guardar ele, proteger ele, porque é dele que procedem as coisas da vida. Ao invés de darmos ouvidos ao nosso coração, precisamos questioná-lo e confrontá-lo. Nós precisamos questionar. Nós precisamos trazer o nosso coração para um confronto. Será mesmo que eu devo te ouvir? Será mesmo que eu devo ouvir os seus conselhos? Será mesmo que está certo isso? Eu preciso levar isso em consideração. Eu preciso questionar o desejo do meu coração. Eu preciso confrontá-lo. Será mesmo que o que ele está dizendo para mim fazer é o correto? Será que essa é a vontade de Deus para a minha vida? Muitas pessoas acabam confundindo a voz do coração com a voz de Deus. Acabam confundindo a sua voz interior com com a voz de Deus. Preste atenção. Qual é a voz que você tem ouvido nesses dias? Qual é a voz que você tem seguido nesses dias? Preste atenção se você está ouvindo a voz do coração ou a voz de Deus. Nós precisamos diferenciá-las. Nós precisamos. Ao invés de ouvirmos os seus argumentos e os desejos do nosso coração, nós precisamos corrigi-lo à luz das verdades de Deus. Nós precisamos corrigir o curso. Nós precisamos levá-lo cativo, o nosso coração, para que ele se torne obediente a Deus. Nós precisamos ter um coração contrito e quebrantado e obediente. A palavra contrito quer dizer um coração que se arrepende. Que se arrepende de ter feito mal, que se arrepende de ter sentido o mal. É um coração contrito. A Bíblia fala em 1 Coríntios 14, 10 e o 11, que há várias espécies de vozes no mundo e que nós precisamos ter cuidado com elas. Hoje tem muitas vozes falando ao mesmo tempo. Tem muitas vozes no nosso ouvido. Tem muitas vozes e nós somos diariamente atropelados por muitas delas. São muitas vozes ao mesmo tempo. Por isso que nós precisamos, irmãos, o segredo é a oração. Quando nós temos comunhão com o Senhor, quando nós temos uma vida de intimidade com Ele, é
É muito fácil discernir a voz do Espírito Santo e a voz do coração, a voz da alma, a nossa voz interior. Para isso nós precisamos estarmos conectados com o Senhor, ter uma vida de oração, ter uma vida de intimidade. Porque quando nós temos isso, nós vamos ter facilidade de distinguir a voz, as vozes. E dentre muitas vozes ainda temos a voz do desânimo, a voz da amargura, a voz da baixa autoestima, a voz do desprezo, a voz da desistência, da desvalorização, a voz do ciúme e tantas outras vozes. Como temos ouvido vozes que ficam sussurrando. E ainda também temos a voz do diabo. Ainda temos essa voz também, a voz do próprio diabo, que fica colocando coisas, jogando setas, jogando dardos, para ver se a gente escuta e dá atenção. Por isso que é importante nós tomarmos cuidado e se proteger à luz das verdades de Deus e também se proteger em oração. Porque se nós quisermos estar protegidos, não basta eu ler lá sobre a armadura de Deus todos os dias, irmãos. Não basta eu ir lá e eu vou me revestir. Sabe o que reveste você? É uma vida de oração. Não basta nós lermos que temos que se revestir da armadura. Eu escuto bastante pessoas, hoje eu vou me revestir. Vai lá, eu acho que está em Efésios 6. Aí vai, se reveste. Lendo. É bom ler, é necessário ler. Mas o que vai nos revestir é a oração. É uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Isso vai nos revestir. Isso vai nos capacitar e vai nos proteger nesse mundo. É isso. E por fim, nós temos a voz de Deus, que é a única que nós podemos confiar e nos sentir seguros. É a voz de Deus. A Bíblia diz em Gálatas 4:6, que porque nós somos filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos nossos corações, que clama, Abba, Pai. É isso que o nosso coração precisa, clamar, Abba, Pai. Nós não precisamos ouvir conselhos do nosso coração. Nós precisamos ouvir os conselhos de Deus. Então o nosso coração precisa ficar clamando, Abba, Pai, Abba, Pai. Você não precisa dos conselhos dele. Você só precisa de um coração que clama, Abba, Pai, 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 Pai. De um coração que clama. De um coração contrito e quebrantado. De um coração obediente a Deus. É disso que nós precisamos. Se nós quisermos fazer as coisas corretas, se nós quisermos andar pelos caminhos que o Senhor trilhou para a gente, se nós queremos fazer as coisas corretas, seguir os preceitos, os mandamentos do Senhor, nós precisamos decidir qual das vozes nós vamos dar atenção, qual das vozes nós vamos ouvir. Se nós quisermos trilhar por caminhos corretos, fazer as coisas de uma forma correta, de que não envergonha Deus, mas de que honra Ele, nós precisamos decidi-lo. Nós precisamos decidir ouvi-lo, ouvir o Senhor, ouvir a sua palavra, ouvir as suas direções, ouvir os seus conselhos. Amém? A Bíblia de fato é a voz de Deus disponível para nós. A Bíblia é de fato a voz de Deus e ela está disponível a nós. Você pode abrir ela qualquer horário do seu dia e ouvir Deus falando. Ouvir o Senhor. A Bíblia é de fato a voz de Deus. E nós temos acesso a hora que nós quisermos.
Nós precisamos falar a palavra de Deus para o nosso coração. Nós precisamos falar a verdade de Deus com nós mesmos. Precisamos chamar a atenção. Ei, nós precisamos falar as verdades de Deus para o nosso coração. Nós precisamos dizer a Ele que Ele precisa se arrepender. Nós precisamos dizer a Ele que Ele precisa se quebrantar diante do Senhor e que Ele precisa ser um coração contrito e obediente. Ao invés de nós valorizarmos a voz do coração, não dê valor assim à voz do coração. Questione, confronte-o. Salmo 62. Salmo 62 e 5 diz: contudo, somente no eterno espera a minha alma em silêncio, pois Ele é que me traz a esperança. Caim não fez dessa forma. Infelizmente, Caim não fez dessa forma. Ele não trouxe o seu coração contrito. Ele não trouxe o seu coração até Deus. Na verdade, ele afastou. O ódio, o rancor invadiu o seu coração porque a sua oferta não tinha sido recebida pelo Senhor. O Senhor rejeitou a oferta de Caim. Então, a amargura invadiu o seu coração e ele preferiu ouvir o seu coração em vez dos conselhos de Deus. E o seu fim foi triste. Ele preferiu se entregar ao seu coração amargurado e ressentido. Permitiu que a ira o dominasse e ele matou o seu irmão. O seu próprio irmão, o irmão de sangue. Porque o seu coração o aconselhou, o seu coração amargurado, receoso, o aconselhou dessa forma. E ele foi lá e matou o seu irmão. Quantas pessoas que estão fazendo tanta coisa errada porque estão dando ouvido à voz do coração. Tantas pessoas estragando a sua vida, jogando oportunidades fora. Jogando tudo fora, colocando tudo a perder porque estão ouvindo o coração. Estão rejeitando a voz de Deus, preferindo ouvir o seu próprio coração, se entregando às vontades e os desejos do seu próprio coração. Estão escrevendo suas próprias sentenças. Estão escolhendo as suas próprias consequências. Porque estão ouvindo a voz do coração. Alguém que acaba ouvindo o seu coração, que está mal fundamentado em Deus, um coração que não é ministrado, acaba colhendo consequências terríveis. Acaba colhendo consequências terríveis. Porque preferem ouvir o seu coração e não a voz de Deus. Infelizmente, a única voz que não vai nos colocar por caminhos errados, a única voz que não vai nos tirar do foco, a única voz que tem vida e vida em abundância, não é a voz do coração, é a voz do próprio Deus, do nosso Criador. Jamais vamos nos perder se ouvirmos a voz do Senhor. Jamais vamos cair em tentação, jamais vamos cair no pecado, deixar que o pecado nos domine se nós ouvirmos a voz do nosso amado Deus, do nosso amado Pai. Mas do contrário, você está arriscando a sua vida se você ouvir a voz do seu coração. Você está arriscando a ser enganado pelo seu próprio coração. Nós precisamos examiná-lo e corrigi-lo, corrigir o seu curso.
Por isso que nós temos a necessidade de entregar o nosso coração ao Espírito Santo, para que Ele nos leve para um alinhamento com Cristo. Por isso a necessidade de eu e de você entregarmos nosso coração por completo ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai levar o nosso coração para um alinhamento com Cristo. Só Ele consegue levar o seu coração para um alinhamento. Em Salmo 119:11 diz: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração, irmãos. Assim, nós não vamos correr o risco de pecar contra o nosso Senhor. Nós precisamos guardar a sua palavra todos os dias no nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra Ele. Como diz Salmos: guardei no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Nós precisamos guardar a palavra de Deus em nosso coração, para se tornar a base de tudo em nossa vida. Isso aqui precisa ser a base da nossa vida. A Bíblia, a palavra de Deus, ela precisa ser guardada, porque do coração procede todas as coisas para a nossa vida. Quando eu guardo a palavra de Deus no meu coração, a minha vida vai ter um procedimento do bem. A minha vida vai proceder bem, ela não vai proceder mal, porque a palavra de Deus vai estar guardada todos os dias no meu coração. Eu preciso lembrar o meu coração todos os dias de quem ele pertence. O meu coração pertence ao Senhor. O meu coração pertence a ti, Senhor. O meu coração pertence a ti. O Senhor, Ele não habita num coração dividido. Escute. O Senhor não habita em um coração dividido. Ele o quer por inteiro. Se você oferecer a metade, o Senhor não vai querer. Ele quer o seu coração por inteiro. Ou ele é de Deus ou ele não é. O Senhor não habita num coração dividido, não. O Senhor o quer por inteiro. Entregue o seu coração por inteiro ao Senhor. Deixe Ele governar a sua vida. Deixe Ele dirigir a sua vida. Deixe Ele dirigir a sua vida. Deixe Ele conduzir os seus passos. Não escolha os seus próprios passos, mas deixe o Senhor dirigir eles. Deixe o Senhor te mostrar por qual caminho você precisa seguir, por qual caminho você precisa caminhar. Não escolha andar sozinho. Não escolha as suas escolhas, escolha as escolhas de Deus. Não foi o que Caim fez. Em vez de ele ouvir o que Deus estava falando, ele permitiu que o pecado o dominasse. Em vez de ele ouvir os conselhos de Deus, Caim, o mal bate à sua porta. Ouve os meus conselhos, e o Senhor está falando nessa noite para alguém aqui. O mal bate à sua porta. Ei, tome cuidado. O Senhor está falando aqui. Escute os meus conselhos. Escute a minha voz nessa noite, meu filho. Escute a minha voz. Faz o que eu digo, porque eu sei o que é melhor para você. Eu sou a única pessoa que sabe o que é melhor para você. Não se deixe enganar. Não se deixe ser levado pelas suas próprias vontades. Não. Escolha as minhas. Escolha me ouvir. Tem pessoas confiando demais no seu coração. Ei, escute, desconfie dele. Desconfie do seu coração. Não confie cegamente. Desconfie dele. Desconfie do seu coração. Não ouça, escute. Não ouça a voz dele. Ouça a voz de Deus.
Escolha ouvir a voz de Deus, fique atento. Tem muitas pessoas que dizem, mas Deus não fala mais. Deus fala sim. Talvez é você que não esteja ouvindo. Deus fala o tempo todo. Fique atento. Abra os seus ouvidos, abra os seus olhos. Escute. Deus está falando com você. Desde que você acorda e quando vai dormir, Deus está falando. O problema é que nós estamos ouvindo tantas vozes e dando importância para tantas vozes. Estamos sendo atropelados por tantas vozes, que às vezes a gente acaba não dando importância para a única voz que nós precisamos dar importância. Não se confunda. Não se confunda. Não confunde a voz de Deus com a voz do seu coração, por favor. Sonda. Faz essa oração todos os dias. Senhor, sonda o meu coração. Endireita as minhas veredas. Senhor, corrige o curso do meu coração. Não me deixa vacilar, não me deixa errar, Senhor. Não me deixa fazer as minhas próprias vontades. Nós precisamos orar. Nós precisamos clamar. Desconfie dele. Preste atenção no que você tem ouvido. Preste atenção no que você tem ouvido. Questione. Somos hoje o resultado das escolhas que fizemos ontem. E o nosso comprometimento hoje vai definir o que nós seremos amanhã. Escute isso. Nós somos resultados hoje das nossas escolhas de ontem. E o nosso comprometimento vai definir o nosso amanhã. Então preste atenção. Nós somos senhores ou vítimas de nossas próprias escolhas. O que você quer nessa noite? Você quer ser vítima ou senhor das suas próprias escolhas? O nosso coração é o nosso motor, por isso ele é tão vital, de vital importância. Não escolher o que ele deve se comprometer, com o que ele deve se comprometer, é uma loucura, uma insensatez, é fadar-se ao fracasso. Se comprometa com alguém nessa noite que se chama Jesus Cristo. Se comprometa com Jesus nessa noite. Porque ao contrário disso, é fadar-se ao fracasso. É loucura, é insensatez não se comprometer com Jesus. Não deixe o seu coração se comprometer com outras coisas desse mundo. Tem tanta gente comprometendo o coração com tantas coisas fúteis, banais, passageiras. E eu digo essa verdade para você nessa noite, escute bem. Faça um comprometimento com Jesus. Se comprometa somente com Ele. Caim cometeu um erro gravíssimo quando percebeu que sua oferta não tinha sido aceita. Caim se enfureceu e o seu rosto ficou transtornado de raiva. Ele deixou o seu coração ficar amargurado e ressentido com o próprio Deus, porque Deus não aceitou a sua oferta, porque Deus rejeitou a sua oferta. Ao invés de consertar a sua atitude em relação à oferta oferecida a Deus, ao invés de Caim consertar a sua atitude, ele preferiu se render à amargura. Se você teve alguma atitude errada, se você vacilou em algum momento da sua vida, conserte a sua atitude. Deus tem restauração para a gente. Não deixe o seu coração permanecer na amargura. Não fique ressentindo o mal. Não deixe o seu coração se corromper. Corrige as suas atitudes. Traga o seu coração cativo a Deus, para que haja restauração na sua vida.
Quantas pessoas têm se rendido a um coração amargurado? Quantas pessoas estão se rendendo, vivendo uma vida de amargura, uma vida ressentido? Pessoas que guardam mágoa por anos, porque escolheram ter um coração amargurado. Como está a sua vida? Como é que você consegue viver assim, preso? Em vez de corrigir as suas atitudes, dão ouvido ao coração ressentido. Escute bem, sabe por que a amargura nos perturba? Porque os nossos pensamentos perderam a influência divina. Quando a gente perde a influência nos nossos pensamentos, a influência divina, a influência de Deus, é isso que acontece com a nossa vida. É isso que acontece. A amargura perturba a nossa mente, perturba o nosso coração, perturba a nossa vida. E tem tantas pessoas perturbadas por causa de um coração amargurado. Essas pessoas perderam já a influência divina. Não é mais Jesus que influencia as suas atitudes, não é mais Jesus que influencia os seus pensamentos, não é mais Jesus que influencia o seu coração, a sua vida, mas é um coração amargurado. Não deixe isso acontecer, por favor, saia desse estado. Largue tudo, abandone essa amargura que tem dentro de você. Você não se dá conta que você se torna uma presa do diabo. Você fica preso. Você não é livre. Livre é uma pessoa que sabe perdoar. Livre é uma pessoa que não ressente o mal. Livre é uma pessoa que tem um coração arrependido, um coração quebrantado. A amargura nos priva da graça de Deus. A amargura nos perturba, compromete o nosso testemunho, nos faz escravos do ofensor e da ofensa, cria laços do diabo em nossa vida. É isso que a amargura faz. Tome cuidado, meu irmão, meu querido. Tome cuidado para que a amargura não domine o seu coração e você perca a influência de Deus na sua mente, na sua vida. Não perca a influência de Deus, por favor. Sonda o seu coração, corrige o seu coração, ministre sobre ele, guarde o seu coração. Quando guardamos amarguras, damos ao diabo uma procuração de poderes para atuar por nós. Se nós não quisermos que ele atue na nossa vida, por nós precisamos eliminar a amargura. Sabe? Quando eu guardo a amargura no meu coração, eu dou uma procuração, eu escrevo para o diabo que ele tem poder para atuar na minha vida. Porque, irmãos, não tem um ponto neutro. Ou você vai ser influenciado por Deus, ou você vai ser influenciado pelo diabo. Não existe um ponto neutro. Não existe ficar em cima do muro. Por quem vai influenciar a nossa vida? Quem você escolhe? Quem você vai deixar influenciar a sua mente? É forte, mas essa é a verdade. Max Lucado escreveu algo: onde a graça de Deus é abraçada, floresce o perdão. Quando nós abraçamos a graça de Deus, irmãos, o perdão floresce dentro de nós. Não vai ser a amargura que vai florescer dentro de nós, mas é o perdão. É o perdão que vai florescer, que vai crescer dentro de nós. Nós temos o livre-arbítrio de fazer as nossas escolhas. Nós podemos escolher o que nós quisermos.
Nós temos livre arbítrio. Foi assim que Deus nos fez, com um livre arbítrio. Você faz da sua vida o que você bem entender. Você escolhe o que você vai fazer. Você tem o poder de decisão. Mas eu pergunto para você nessa noite: quem você vai decidir ouvir? Você? Ou ouvir a Deus? Não é porque nós temos livre arbítrio que nós vamos ter uma vida de sucesso. Pelo contrário. Então, quem nós vamos escolher nessa noite? Ouvir a voz, a nossa própria voz, porque temos o livre arbítrio. Irmãos, entregue o seu livre arbítrio de novo para Deus. Diz: Deus, eu não quero mais ter livre-arbítrio. É você a partir de hoje que toma todas as decisões da minha vida. Eu sei que o Senhor me fez com livre-arbítrio, mas eu entrego ao Senhor. Eu não mando mais na minha vida. Eu não governo mais a minha vida. Quem governa é o Senhor. Quem escolhe é o Senhor. Quem domina a minha vida é o Senhor. Eu escolho entregar para o Senhor. Essa é uma pessoa vitoriosa. Essa é uma pessoa de sucesso, quando ela decide entregar o seu livre-arbítrio ao Senhor. Essa é uma pessoa que nunca vai fracassar na vida. Caim fez sua própria escolha ao ouvir o seu coração. Ele usou o seu livre-arbítrio. A consequência disso foi vagar errante, ficar distante de Deus, viver no pecado e escravo dele. Escute bem isso. A pior consequência na vida de Caim foi ficar afastado de Deus. Sabe, não existe outra coisa pior do que isso, você não sentir mais a presença de Deus. Quando eu oro, eu digo: Senhor, sem ti eu morro, sem ti eu não sei viver, sem ti eu não sou nada. Isso é uma verdade. O que seria de nós sem a presença de Deus? Essa foi a pior consequência na vida de Caim, ficar longe da presença de Deus. Eu acho que não existe coisa pior do que isso. Viver uma vida, eu acho que perde totalmente o sentido de viver. Não sentir a presença de Deus, não sentir o Espírito Santo. E Caim teve essa consequência terrível na sua vida. Escute bem, Deus não aceitou Abel e a sua oferta pela aparência física ou pela simpatia de Abel. Não, Deus não tinha preferência por Abel e rejeição por Caim. Deus não tinha preferido. Não é que Deus preferiu Abel e rejeitou Caim, não. A razão de rejeitar ou aceitar, irmãos, começa no coração. Começa aqui no coração. A razão de aceitar ou rejeitar começa no nosso coração. Abel, sabe o que Abel fazia? Ele marcava os rebanhos recém-nascidos. E quando esse recém-nascido crescia e dava a sua primeira cria, Abel separava para o Senhor. Ele marcava esses rebanhos. E ele oferecia o melhor para o Senhor. Em contrapartida disso, Caim reservava apenas alguns frutos da terra, porque a sua intenção era guardar o melhor para si. Você viu a diferença entre Caim e Abel? Abel guardava o melhor para o Senhor e Caim dava o resto, porque o melhor era para ele mesmo, ele guardava para ele. Deus olhou então para Abel, para o seu coração, e ele aceitou Abel e consequentemente aceitou a sua oferta.
Então, quando ele olhou para Caim, o seu coração, ele rejeitou Caim e, consequentemente, rejeitou a sua oferta, porque tem a ver com o coração. Começa no coração, as atitudes do nosso coração. Foi a atitude do coração de Abel que fez ele ser aceito, e foi a atitude do coração de Caim que fez ele ser rejeitado por Deus. Você sabe que Deus não vê o homem como a gente vê. Nós vemos a aparência, nós vemos o exterior, olhamos para os bens, olhamos para os status, nós olhamos para a pessoa, para o físico, mas Deus não é assim. Deus olha para o coração. Quando Samuel foi ungir Davi, e ele chega na casa de Jessé, e ali tinha muitos filhos, e provavelmente eram bonitos. O filho mais velho, todos os outros, e cada um que foi passando, Samuel achava que era, porque ele estava olhando a aparência. Talvez ele pensava, um rei para Israel precisa ser alto, precisa ter uma postura. Talvez ele julgou, mas Deus disse: Samuel, você vê a aparência, mas eu vejo o coração. O menino que eu estou buscando, ele não está aqui, ele está lá no campo. Manda chamar Davi, porque é ele. Ele tem um coração contrito e quebrantado. O Senhor busca nessa noite por corações contrito e quebrantado. Não é à toa que Deus disse que Davi foi segundo o seu coração. Ele foi um homem que pecou, um homem muito sanguinário. Ele era um rei de guerras, matou muita gente, mas ele tinha um coração inexplicável. Ele rasgava suas vestes, ele fazia o seu coração se arrepender, ele clamava ao Senhor. Davi tinha um coração arrependido, um coração obediente. Ele sempre buscava corrigir o seu coração. Deus considera a primeira atitude do nosso coração. A oferta ocupa o segundo plano. O Senhor não vai olhar primeiro para a nossa oferta, o que nós estamos oferecendo a Ele. Ele vai primeiro olhar para a nossa vida, para nossas atitudes, para a atitude do nosso coração. O que importa para Deus é o coração por trás da oferta. Por isso que Ele rejeitou Caim, a sua oferta, porque as suas atitudes eram más. O nosso coração, irmãos, revela a nossa verdadeira identidade. O que você é realmente vai aparecer. O seu coração uma hora vai revelar quem realmente você é. Deus não quer apenas os nossos bens. Ele já é dono de tudo. Deus deseja o nosso coração e por inteiro. Não um coração dividido entre a terra e o céu. Não um coração que é um pouquinho daqui e um pouquinho de Deus. Não, Ele quer um coração por inteiro. Ele quer habitar num coração que é só dele. Um coração totalmente rendido a Ele. Um coração que não é entregue a Deus, não tem nenhum valor para Ele. Um coração que não pertence a Ele, não tem valor para Ele. Por isso a importância de nós entregarmos nosso coração ao Espírito Santo, para que haja um alinhamento com Cristo. Uma atitude errada do nosso coração estraga a nossa oferta diante de Deus. Talvez tem pessoas oferecendo tantas coisas para Deus, mas que talvez não estão sendo aceitas por causa da atitude. A atitude do coração. A nossa oferta diante de Deus é estragada por causa da atitude do nosso coração.
pois ela se torna a expressão da maldade que há dentro de um coração divorciado de Deus. Um coração divorciado de Deus revela a maldade que há dentro dele. A oferta de Caim era a expressão da maldade que havia em seu coração. E ele preferiu ficar nesse estado. Ele preferiu ouvir a voz do seu coração, um coração que estava rendido ao pecado, um coração com uma atitude errada, um coração ressentido com o próprio Deus, um coração cheio de maldade. E ele foi lá, virou as costas para Deus e foi lá e matou o seu irmão. E consequência disso, ele viveu errante. E viveu com uma marca. Afastado da presença de Deus. A consequência foi muito grande na vida de Caim. Escute, pela fé Abel ofereceu uma oferta superior à de Caim. E pela fé ele foi reconhecido como um homem justo. Abel teve uma atitude boa e agradável ao Senhor e foi considerado um homem justo. Um homem justo diante de Deus. O problema estava na má atitude do coração de Caim. Mesmo assim, Deus deu oportunidade para Caim ter uma vida restaurada. Mas ele preferiu virar as costas para Deus e ouvir os seus próprios desejos, suas próprias vontades. Ele preferiu ouvir o seu coração. Quando nós não nutrimos o nosso coração com as atitudes corretas para uma vida com Deus, para com a nossa vida também, nada do que fizermos terá valor. Se nós não nutrirmos o nosso coração, nada do que a gente fizer terá valor. Quando nós rendemos o nosso coração a Deus, nós também recebemos o coração de Deus em nós. E quanto mais próximo do coração de Deus, mais fácil de torná-lo obediente. Quando eu dou o meu coração a Deus, eu também recebo o coração de Deus em mim. E quanto mais próximo eu estiver de Deus, mais chance eu terei de obedecê-lo. Mais chance eu terei de ser uma filha obediente. Mais chance você terá de ser um filho obediente. Não existe obediência constante sem renúncia, sem perda e sem cruz. Não existe obediência se você não renunciar a coisas. Se você não renunciar coisas que são precisa. Não existe obediência sem renúncia. Todos os dias nós precisamos renunciar a algo. Todos os dias. Não existe também obediência sem perda. Eu vou perder alguma coisa para obedecer o Senhor. Eu vou renunciar, eu vou perder alguma coisa e eu vou ter que carregar a minha cruz. Não existe obediência sem cruz. Para eu ser uma filha obediente, eu preciso carregar a minha cruz. Jesus, porque foi obediente, carregou a sua cruz. Porque foi obediente. Então não existe obediência sem renúncia, sem perda. Não existe obediência sem cruz, não existe. Se você não quer renunciar a nada, se você não quer perder nada e não quer cruz, você não vai, infelizmente, você não vai ser obediente a Deus. Deus ama um coração contrito e quebrantado e rejeita um coração orgulhoso. O Senhor ama um coração que se rende a Ele. Um coração que se arrepende dos seus erros, dos seus pecados, das suas limitações.
O Senhor ama um coração contrito e quebrantado. Um coração que se arrepende todos os dias. Um coração que é ensinável. O Senhor ama um coração ensinável, um coração obediente. Mas a Bíblia diz que Ele rejeita o coração que é orgulhoso. Tome cuidado. Guarde o seu coração, para que ele não seja um coração orgulhoso. Peça para o Senhor todos os dias: Senhor, sonda. Tem uma canção que diz assim: sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Coloque a mão no seu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e comece a orar. Eu quero que nessa noite você traga o seu coração cativo ao Senhor. Ministre sobre o seu coração nessa noite. Senhor, eu oro para que os meus irmãos tenham o coração quebrantado. Usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma. Sonda-nos, Senhor, nessa noite. Quebranta os nossos corações. Sonda-nos, Senhor. Quebranta os nossos corações. Senhor, que todo coração orgulhoso nessa noite se quebrante diante do Senhor. Em nome de Jesus, transforma os nossos corações. Sonda-nos, Senhor. Sonda-nos, Senhor, e vê se há algum caminho mau. Corrige o percurso do nosso coração. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Faça essa oração. Faça essa oração por você mesmo. Se você deseja colocar a mão na sua cabeça, coloque. Se você deseja colocar no seu coração, coloque. Peça ao Senhor nessa noite. A única forma de nós agradarmos o Senhor é obedecê-lo. É não ter um coração ensinável. É ter um coração obediente, contrito e quebrantado. Sonda-me, sonda, Senhor, os nossos corações. Nos quebranta, Senhor.
Nos quebranta, Senhor. Nos quebranta, Senhor, nessa noite. Nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor. Nós nos arrependemos. Nós trazemos o nosso coração diante do Senhor. Nós queremos ser usados pelo Senhor. Nós queremos honrar o Senhor. Quebranta os nossos corações. Quebranta os corações dos meus irmãos. Que os nossos corações, Senhor, sejam corações obedientes, quebrantados. Que o orgulho não entre, que a amargura não entre, que o rancor não entre. Nós queremos ter um coração governado pelo Senhor. Sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. amém. Glória a Deus. Você foi ministrado. Amém. Em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pelos meus irmãos. Que eles venham, Senhor, guardar o coração. Senhor, se há algum coração amargurado, se há algum coração ressentindo o mal, se há um coração, Senhor, que está magoado, eu oro, Senhor, para que esse coração venha ser quebrantado, em nome de Jesus. Senhor, que os meus irmãos venham guardar o coração, porque dele procedem todas as coisas da vida.
Em nome de Jesus. Sonda-nos, Senhor, e vê se há algum caminho mau. Eu oro para que o Senhor venha corrigir o curso de muitos corações, para que venham ter um alinhamento com o Senhor, para que venha ter um alinhamento com o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você está grato pelo Senhor, ao Senhor pela essa palavra? Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua vida, o seu trabalho. Em nome de Jesus. Levante as suas mãos assim. Diga obrigado, Jesus. Eu te amo, Jesus. Você tem o meu coração. O meu coração está rendido ao Senhor. Que Deus abençoe você grandemente. Feche as suas mãos lá em cima. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Deus abençoe. Um ótimo final de noite. Que Deus abençoe a sua semana em nome de Jesus. E quarta-feira nós teremos um grande...